canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Você acredita que Deus ainda pode agir quando tudo parece perdido? No vídeo de hoje, aqui no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, vamos mergulhar em uma das histórias mais emocionantes dos evangelhos, a cura menos e ressurreição da filha de Jairo, uma jornada de fé, desespero, esperança e milagre. Prepare seu coração porque essa história vai renovar sua confiança no tempo e no poder de Jesus. E se ela falar com você, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, onde cada palavra da Bíblia ganha vida para transformar a sua. Introdução à última esperança de um pai desesperado. Jairo era um homem respeitado, um dos principais da sinagoga. Sua filha, com apenas 12 anos, estava morrendo. E não havia mais o que fazer. Rompe com o orgulho, com a posição social, com o medo do que os outros iriam pensar. Minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Esse segue é uma jornada intensa. Fé que luta contra o tempo, uma multidão que atrasa o milagre, uma interrupção inesperada e uma notícia devastadora. Sua filha morreu. Mas é nesse cenário de morte e desesperança que Jesus revela seu poder e sua compaixão. Ele olha para Jairo e diz: ela fala da fé que resiste ao tempo, da esperança que desafia a morte, e de um Pai Celestial que responde ao clamor dos que o buscam com o coração quebrantado. Vamos agora mergulhar nessa jornada em 5 capítulos profundos, com lições que ecoam até hoje para todos que esperam por um milagre. O clamor de um pai sem saída. Jairo era um homem de influência, estava acostumado a conduzir cerimônias, ler as escrituras e orientar os fiéis, mas nenhum status ou conhecimento religioso era suficiente diante da dor que invadia sua casa. Sua filha única, de apenas 12 anos, estava à beira da morte. O tempo parecia escorrer por entre os dedos, e a medicina local já não oferecia esperança. Para um líder da sinagoga, se aproximar de Jesus representava um risco, mas Jairo não pensou nisso. A dor de um pai é mais forte do que a reputação. Ele ouviu falar dos milagres dos leprosos curados, dos cegos que viam, dos paralíticos que andavam, e em seu coração surgiu uma fagulha. Se ele curou outros, pode curar minha filha. Jesus havia retornado de Decápolis e era cercado por muitos. Ele corre até Jesus, se lança aos seus pés e clama com toda a alma: minha filhinha está morrendo. Súplica não era apenas por cura, era um grito de desespero, um clamor vindo do fundo da alma de um pai que sabia que só um milagre poderia salvá-la. Jesus ouve, Jesus para, Jesus vai com ele. A esperança começa a brotar no coração de Jairo. Talvez desse tempo, talvez sua filha resistisse, talvez aquele sofrimento tivesse fim. A multidão seguia, ansiosa, empurrando, comprimindo menos. Mas no peito de Jairo só havia uma oração: aguenta, filha. A jornada até a casa de Jairo, no entanto, não seria direta. No meio do caminho, uma interrupção inesperada acontece. Uma mulher, que sofria há 12 anos com hemorragias, toca em Jesus e é curada. Jesus para, pergunta quem o tocou, interage, e Jairo observa. Espera, se angustia. Cada segundo parecia uma eternidade. A fé dele era real, mas estava sendo provada no fogo da demora. Talvez ali, no meio da multidão, Jairo tenha sentido o coração se apertar. Por que ele está demorando? Minha filha está morrendo. A gente ora, e o medo tenta sufocar a fé. Ele sabia o que estava fazendo, mesmo quando parecia estar parando demais. Naquele trajeto interrompido, essa postura revela algo poderoso. A verdadeira fé permanece mesmo sem explicações. Ele podia ter voltado para casa, mas escolheu esperar. O clamor de Jairo naquele dia não foi sofisticado. Foi um clamor de um pai quebrado, lançado aos pés de um Salvador compassivo. E isso foi suficiente. E o milagre interrompido enquanto caminhavam rumo à casa de Jairo, do meio da multidão, acreditando que bastaria um simples toque em sua roupa para ser curada. Jesus para. Não porque ignorou Jairo, mas porque o milagre daquela mulher também era importante. Ele queria trazer à luz a fé daquela mulher, curar não só seu corpo, mas sua identidade. E enquanto esse diálogo se desenrola, o coração de Jairo deve ter disparado. A demora era angustiante. Cada segundo era precioso.
Por que parar por outra pessoa quando sua filha está à beira da morte? Mas ali havia uma lição profunda. A fé de um também pode ser forjada ao ver o milagre do outro. O que Jesus fazia com aquela mulher estava, na verdade, fortalecendo o que ele faria com Jairo, mas então, a pior notícia chega. Alguns homens vêm ao encontro de Jairo e dizem friamente: sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. A dor explode, o chão desaparece, a última esperança parece evaporar. A fé que Jairo carregava começa a se fragmentar. Ele acreditava em cura, mas e ressurreição? Aquilo parecia ir longe demais. Nesse momento, Jesus olha para ele, não deixa a notícia dominar seu coração. Diz com firmeza: não temas, crê somente. Com essas palavras, Jesus reconstrói a fé que havia sido abalada. Ele o chama a crer não apenas em cura, mas em vida onde não há mais sinal de vida. A decisão de continuar a jornada mesmo depois da morte anunciada é um dos maiores atos de fé de Jairo. Ele poderia ter desistido ali, mas confiou. Ele seguiu com Jesus, mesmo sem entender o que viria depois. Esse momento revela que a fé verdadeira não depende do cenário, mas da presença de Cristo ao nosso lado. Jesus segue com poucos, Pedro, Tiago e João. Ele dispensa a multidão e se aproxima da casa onde a morte já havia sido declarada. Lá, o choro dos enlutados já preenchia os corredores. A menina estava deitada, pálida, sem vida. Mas o autor da vida estava prestes a entrar. Jairo não sabe o que Jesus fará, mas ele sabe em quem está confiando, e isso basta. A casa tomada pela morte. Quando Jesus chega à casa de Jairo, o clima é de tristeza intensa. O pranto ecoa pelas paredes, as pessoas choram alto, seguindo os costumes de luto da época. A menina está morta, o coração da família em pedaços. O ambiente está dominado pela cultura da morte, onde o fim parece ser tudo o que resta. Mas então, Jesus ele declara algo que soa absurdo aos ouvidos de todos ali. Por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. O choro vira riso, não de alegria, mas toscânia. Eles zombam dele, eles viram a morte, sabem o que é um corpo sem vida, para eles não há o que fazer. Jesus, porém, não debate. Ele expulsa os incrédulos da casa. Ele sabe que o milagre não floresce em ambiente de escárnio e incredulidade. Só permanecem os pais da menina e 3 discípulos. O ambiente muda, do tumulto da dúvida para o silêncio da expectativa. É nesse lugar íntimo, onde há dor, mas também fé, que o milagre acontece. Jesus se aproxima da menina. A cena é silenciosa, sagrada. A família está em suspenso. Então, com doçura e autoridade, Jesus toma a mão da criança e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Ele não grita, não gesticula, menos apenas fala, como quem desperta alguém de um sono leve. Naquele instante, o impossível se dobra. O espírito da menina retorna, ela se levanta, a vida explode onde havia morte. Jairo e sua esposa assistem ao que nenhum remédio ritual, nenhum esforço humano poderia fazer. Eles veem a glória de Deus manifestada dentro da própria casa. A menina anda, está viva, está curada. Jesus pede que deem algo para ela comer menos, mostrando que sua recuperação era completa, e ordena que não falem a ninguém sobre o que viram, porque o milagre que ele realiza não precisa de propaganda, menos só de fé. Jairo, que caiu aos pés de Jesus no começo da história, agora contempla o milagre de pé. Sua dor foi transformada em testemunho. Sua filha, símbolo da fragilidade humana, agora é testemunha do poder da ressurreição. A morte não teve a última palavra naquela casa. Jesus teve. Quando Jesus entra na casa, a presença de Jesus transformou completamente o cenário. O que era lugar de choro tornou-se espaço de milagre. Onde havia lamento, nasceu vida. Essa história nos lembra que quando Jesus entra, tudo muda. Mesmo quando o tempo parece perdido, mesmo quando a morte já chegou, ele ainda pode reverter o irreversível. A fé de Jairo foi provada em muitos níveis. Na demora, na interrupção, na má notícia e no ambiente de escárnio. Mas ele permaneceu. E porque permaneceu, viu o impossível acontecer diante dos seus olhos. A filha que estava morta, agora vivia. Quantas vezes nossos lares se tornam também lugares onde a esperança parece ter morrido. Filhos afastados, casamentos sem vida, sonhos enterrados. Mas se a fé, se Jesus for convidado a entrar,
Nada está perdido. Ele é especialista em reverter diagnósticos, a ordem de expulsar os incrédulos, nos ensina algo prático. Há milagres que só acontecerão quando retirarmos da nossa vida tudo o que zomba da fé. Às vezes, é preciso fazer silêncio, afastar as vozes do medo, da lógica fria, do desânimo. Só assim, ouviremos a doce voz que diz: levanta-te. A menina não apenas revive. Ela anda, ela age, ela se move. Isso mostra que o milagre de Jesus é completo. Ele não apenas ressuscita, ele restaura o vigor, a capacidade de viver, de sonhar, de seguir. O pedido para que ela se alimentasse também tem valor simbólico. Quem volta à vida precisa de nutrição. E no reino espiritual isso nos lembra da importância de alimentar a alma com a palavra, com oração, com comunhão. Jesus não apenas traz de volta, menos ele ensina como viver depois. A história da filha de Jairo se torna um símbolo fake insiste, que atravessa o silêncio, que permanece diante da morte, e que vê o milagre nascer no tempo de Deus, e ela ainda ecoa para todos nós que temos algo morto em nossa casa. A mesma voz que disse Talita Cumi ainda fala hoje, ainda revive, ainda desperta o que parecia perdido, e ainda diz: não temas, crê somente. Lições eternas de uma história real. A história da filha de Jairo nos deixa marcas profundas. Ela nos ensina que a fé verdadeira é perseverante, mesmo quando tudo parece desmoronar. Jairo não parou quando houve atraso. Não recuou diante da má notícia. Não desistiu, mesmo diante da zombaria. Ele seguiu ao lado de Jesus até o fim menos, e foi isso que mudou tudo. Aprendemos que Jesus não se atrasa. O tempo dele não é o nosso, mas é sempre perfeito. A interrupção pelo milagre da mulher hemorrágica parecia uma distração, mas era uma construção. Jesus estava ensinando a Jairo, e a nós, que quem tem fé jamais é esquecido. Também vemos que nem a morte limita Jesus. Quando disseram: é tarde demais, ele disse: crê somente. A última palavra pertence ao Senhor. Não importa o diagnóstico, o atraso, a perda. Quando Jesus está presente, a esperança nunca morre de verdade. Jairo também nos ensina o valor da humildade. Ele era um homem importante, mas se prostrou aos pés de Jesus. Isso nos lembra que não importa a nossa posição, nossa formação ou prestígio diante do Mestre, todos somos filhos que precisam de socorro. A menina, símbolo da nova geração, revive não só por si mesma, mas como um sinal para todos. Deus se importa com os lares filhos, com as famílias. Ele entra em casas comuns e transforma destinos com amor, poder e graça. Por fim, aprendemos que, mesmo em silêncio, Jesus caminha conosco. Ele vai conosco até a casa. Ele não nos abandona na metade do caminho. Mesmo quando tudo parece perdido, ele diz: não temas, crê somente. Se você está esperando por um milagre, que esta história fortaleça sua fé. Talvez algo pareça morto. Uma área da sua vida, um sonho, alguém da sua família. Mas Jesus ainda caminha até a casa. E quando ele entra, nada permanece igual. Oremos. Senhor Jesus, assim como Jairo, nos prostramos diante de Ti, hoje. Entregamos o que está morrendo, ou até parece morto, em nossas vidas. Caminha conosco até a nossa casa. Entra, transforma, dá-nos fé para crer mesmo diante da dor. E que nossa casa seja palco de Teus milagres. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar até o final. Que essa história fortaleça sua fé. Inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, curta, comente e compartilhe. Aqui, cada história da Bíblia ecoa esperança, vida e transformação. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa, ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB.
onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça